Capítulo 813 O segredo de Laruel 3. Quando um Dryad macho tentou bater em Lit, sua paciência estava à beira de estalar, e assim foi a coluna do Dryad. No entanto, aprender sobre a existência da muda deu um arrepio na espinha de todos. De repente, a situação se tornou muito mais complicada. Lit e Kala compartilharam um olhar preocupado, forçando-a a entrar em ação. Obrigado por sua cooperação. Agora, se você nos desculpar, temos um trabalho a fazer. Kala disse que enquanto a pequena multidão de pessoas planta se abriam na frente do Oigt como se ela estivesse carregando explosivos nas costas, libertando seus companheiros humanos de seus respectivos pretendentes. Você está pensando o que eu estou pensando? Freya perguntou, acariciando a cabeça de Kala e apreciando seu calor estranho. Sim, eu sei. Se o que o povo planta nos disse é a verdade, então esta cidade em si é um tesouro inestimável. Se Erlik se tornar seu soberano e tiver acesso ao conhecimento que Laruel possui, viagens de mortos-vivos será o menor dos problemas do reino. Gloria sentiu a necessidade terrível de um banho e deixar Laruel o mais rápido possível, mas abandonar sua irmã estava fora de questão. De fato. Eu me pergunto se Mart não mencionou a possibilidade porque é um segredo ou simplesmente porque mesmo ele não está ciente disso. Com as apostas aumentando, Lit amaldiçoou interiormente sua incapacidade de superar os limites de revigoramento. Ele já havia perguntado a Faeluel como ela poderia visualizar forças de vida com sua técnica de respiração em vez de usar o scanner de nível 5, mas a Hydra se recusou a compartilhar seus segredos. Freya deu de ombros, tirando seu amuleto de comunicação de seu amuleto dimensional para contatar Mart, apenas para descobrir que mesmo que ela estivesse canalizando sua mana através da bolota que Lit lhe havia dado, o dispositivo ainda estava morto. O grupo chegou à casa da árvore e só quando eles estavam em frente onde a porta deveria estar, eles perceberam o tamanho do dano que tinha sofrido. A casca era de branco pálido com apenas algumas áreas marrons. Mesmo que o ar estivesse fresco, a madeira cheirava como se tivesse sido encharcada por um longo tempo, tornando-a inchar em vários lugares. A base da árvore estava coberta, e até mesmo as habilidades rejuvenescedoras da muda estavam tendo dificuldade em evitar a infestação. A casa da árvore também estava completamente selada. Não havia porta nem janela, fazendo parecer uma árvore gigante apodrecendo. Lit tirou sua semente da caixa selada onde a guardava, certificando-se de não tocá-la com suas próprias mãos, mas apenas através das luvas conjuradas por sua armadura Orixalcum. O pensamento de ser espionado por Lennan era ruim, mas se a bolota realmente pertencia a uma muda mundial, um ser mais provável de despertar de idade incontável e fome inquieta de conhecimento, então até mesmo a interação mais simples com ela poderia expor sua natureza híbrida. No momento em que a bolota de Lit tocou a casca branca, seus piores medos se tornaram verdadeiros. Lit podia sentir uma energia desconhecida passando bem debaixo de seus pés, que usava a bolota como foco enquanto o contorno de uma porta se formava na frente de seus olhos. Foda-me de lado. Isto é pior do que eu pensava. A bolota faz parte da muda e a muda concedeu a Lennan parte de sua autoridade. A comparação mais próxima que posso fazer é que a cidade-estado das plantas é como uma academia e seu soberano é semelhante a um diretor. A questão é, quem realmente controla quem? Lit pensou enquanto ele abria a porta. Um cheiro nojento e doce agrediu seus sentidos, fazendo até Kala tossir. O espaço dentro da árvore estava completamente vazio. Não havia vestígios do antigo dono. Apenas os sinais de uma luta intensa permaneceram. As paredes foram carbonizadas em vários lugares e vários centímetros de profundidade estavam presentes até mesmo no teto. O interior era ainda pior do que o exterior, com a madeira aleatoriamente mudando de branco doente para preto podre para marrom saudável e com manchas inchadas irregularmente que davam a todos a impressão de estar dentro de uma besta agonizante. A casa reagiu à sua presença ao tentar florescer uma mesa em alguns lugares, mas ao contrário dos apartamentos de Mart, o processo foi lento e doloroso. O pavimento e os brotos guincharam de uma forma quase humana que deu ao grupo os arrepios.
Os gritos da madeira antiga só terminaram quando os móveis improvisados desabaram sob seu próprio peso, quase fazendo o chão seguir o exemplo. No esforço para proporcionar aos seus mestres o mínimo de conforto, a casa havia consumido a maior parte da madeira do piso, mas sendo incapaz de regenerá-la rápido o suficiente, o chão tinha se tornado fino em papel. Fácil, grandalhão. Apenas descanse e se recupere. Kala disse que usando um feitiço de cura na parede mais próxima e um feitiço de diagnóstico no chão. O primeiro foi sugado como a água derramada no deserto, enquanto o segundo deu uma resposta inesperada. Kala não viu nenhuma ferida ou doença, ela só sentiu dor. Algo que a magia da luz não deveria ser capaz de fazer. Ok, eu não sei o que fazer. Vamos fazer o nosso melhor. Os olhos de Lith brilharam com mana enquanto ele ativava a visão de vida, o revigoramento, e o feitiço nível 5, Scanner. Freya usou seus melhores feitiços de diagnóstico, enquanto Ploria tirou sua varinha prateada forja para escanear a área para qualquer item encantado que Erlit poderia ter deixado para trás. Ela tinha chegado à mesma conclusão de Lith, e mesmo que seus meios como curandeiro fossem inferiores, ela estava longe de não ter recursos. O pouco tempo que ela precisou para cantar seu primeiro feitiço que lhe permitiu notar Lith ficando pálido como um fantasma um segundo antes que ele dobrasse de dor. Ela o pegou a tempo antes de seu rosto se encontrar no chão. Você está bem? Ela perguntou enquanto levantava e o pegava em seus braços como se ele fosse apenas um bebê. Seu ato de bondade o impediu de vomitar suas entranhas. Lith era muito capaz de multitarefa, mas o que ele não tinha considerado era que a Casa da Árvore era seu maior e mais complexo paciente de todos os tempos. Assim como as amostras de tecido que ele havia examinado anteriormente, cada célula lhe enviou um feedback, causando seus 3 meios de detecção para lhe dar uma sobrecarga sensorial. Do interior da casa, a visão de vida percebeu o verde das plantas, uma sombra negra persistente da morte, que não estava claro se devido ao estado precário da árvore ou à presença anterior dos mortos-vivos, e uma cor marrom de cor desconhecida. Normalmente, Lith teria se preocupado com a visão de vida, detectando uma cor desconhecida. No entanto, por causa do revigoramento, a dor da árvore estava reverberando através de seu corpo como se fosse dele, enquanto o scanner estava alimentando uma enorme quantidade de informação que estava deixando sua mente louca. Enquanto um corpo humano apareceu como algo feito com uma mistura de tijolos de Lego e um conjunto eretor, a árvore era como incontáveis riachos que se cruzava várias vezes. Cada interação mudou sua forma, tamanho e cor, dando a Lith a impressão de olhar para uma pintura de Escher enquanto usava luzes estroboscópicas e enquanto estava sob os efeitos do LSD. Solos teria incorrido no mesmo destino se a falta de um corpo físico a tivesse feito usar seus sentidos místicos de longa distância e compartilhar a percepção física de Lith. Agora eu estou, ele disse. Ploria, sem saber, desfez o scanner e o revigoramento, aliviando a pressão no cérebro de Lith. Capítulo 814, O Segredo de Laruel 4. Este lugar parece errado. Kala se desfez em sua forma humana. Ela duvidava que a casa pudesse suportar o peso de seu corpo da besta imperadora sem incorrer em ainda mais agonia. Além disso, manter-se ativo o feitiço flutuar desviar é o foco que ela preferiu empregar para limpar o mistério em questão. Eu não sei nada sobre a força vital das plantas, mas ainda tenho a sensação de que o grandalhão foi virado do avesso. As coisas ficam ainda piores lá embaixo, Freya disse, fazendo com que um buraco perfeitamente circular se abrisse na frente dela. E as escadas? Ela perguntou, mas a casa permaneceu em silêncio. Freya pulou pelo buraco, usando magia do ar e da terra para suavizar sua aterrissagem, rapidamente seguida pelos outros. Solos, o que diabos é um marrom? Lith perguntou, tentando entender a densa neblina que a visão da vida percebeu em seus arredores. Baseado em suas memórias, nós nos encontramos isso apenas uma vez no passado, mas naquela época você não era capaz de vê-lo. É o fungo. Lembre-se que, mesmo de acordo com a ciência da Terra, fungos não são plantas. Então estou vendo esporos.
Acertou em um solos, modificou a visão de Lit para destacar todas as manchas de fungo que, em um olhar mais atento, estavam comendo as raízes da casa da árvore. Eu acho que devemos nos livrar deles. Vai ajudar a árvore a se recuperar. Eu acho que não. Esta é a cidade das plantas, não de fungos, por isso Erlich deve ter trazido ou projetado de propósito. Assim que descobrirmos por que Erlich quer nos manter longe daqui, precisaremos do fungo como evidência. Lit pensou. Precisamos ter cuidado, Kala disse enquanto olhava Lit nos olhos. Eu não gosto deste lugar nem da infestação. As armadilhas podem ter muitas formas baseadas em suas presas pretendidas, então o inimigo pode ter deixado algo para trás que não incomodaria as pessoas plantas, mas que poderia ser letal para nós, mamíferos. Quanto ao fungo, não deveria estar aqui. Lugares como Lagoel são destinados a ser um paraíso para plantas. Eu entenderia se fosse um simbionte, mas o fungo é claramente um parasita. Lit tinha aprendido sua lição e usado apenas uma habilidade diagnóstica de cada vez. A visão da vida confirmou-lhe que a força vital da casa na árvore era ainda mais fraca no subsolo, onde a infestação estava no seu pior. O revigoramento continuou a fazê-lo experimentar parte da angústia da estrutura viva, mas qualquer que fosse a árvore tentando se comunicar, Lit só conseguia entender seus gritos de dor. Por último, mas não menos importante, quando ele usou o scanner novamente, ele se concentrou em uma pequena área em vez de tentar examinar todo o lugar de uma vez. Ele escolheu um lugar livre do fungo, para evitar interferências e porque as palavras de Kala fizeram sua paranoia ir a todo vapor. A memória da criatura fúngica de Kula ainda era vívida. Lit lembrou como tais criaturas poderiam mover sua consciência à vontade, transformando o que parecia ser manchas inofensivas de potencial no corpo de uma criatura poderosa. Até que ele tivesse uma clara compreensão dos recursos de Erlich, Lit não subestimaria o inimigo. O scanner mostrou a Lit que a força vital da casa da árvore era como um rio com inúmeros afluentes. Como estudar um ponto ainda de um fenômeno tão dinâmico era inútil, ele parou de se concentrar na árvore física na frente de si mesmo e seguiu o fluxo de vida que gerou em seu lugar. Permitiu que Lit entendesse que cada ramo, cada folha criava seu próprio fluxo, contribuindo para moldar um fluxo poderoso que corria do topo da árvore até sua raiz mais profunda. Droga, estou fora da minha área de especialização. Plantas e animais são muito diferentes. Eu preciso falar com Kila. No entanto, Lit não parou seu trabalho, na esperança de encontrar uma pista para suas suspeitas. Scanner era o único feitiço que ele tinha em comum com magos falsos, então o que quer que ele encontrou, ele seria capaz de compartilhá-lo com todos. Fria usou alguns de seus feitiços de diagnóstico pessoal, mas sem sucesso. Eles simplesmente eram ineficazes em uma forma de vida tão diferente daqueles que eles pretendiam. Scanner foi o único que lhe forneceu alguns dados, mas assim como Lit, ela não tinha ideia de como interpretá-lo. Suas mãos correram pela casca, sentindo as flutuações na força vital da árvore, permitindo que ela descobrisse que ela não se tornava mais fraca perto das manchas, ela realmente se tornou mais forte. Não fazia sentido, por isso despertou sua curiosidade. Fria considerava-se uma mago dimensional, mas nunca tinha parado de aprimorar suas habilidades como curandeira. Sendo a mestre da guilda, ela sempre liderou as missões mais difíceis, e sendo a única com uma especialização, a vida de seu povo dependia dela. Depois de ter certeza de que ninguém precisava de sua ajuda, Glória usou o feitiço de Forja Real. Permitiu que ela pegasse as assinaturas de energia persistentes que só artefatos poderosos deixariam após seu uso prolongado. Fios prateados saíram de sua varinha que lentamente encheram o ar. Então, eles começaram a acumular e comprimir, tomando a forma etérea de dispositivos que ela nunca tinha visto antes. A maioria deles tinha sido usado muito brevemente para deixar para trás mais do que apenas uma sombra, enquanto outros eram tão definitivos que ela quase podia ver suas runas. Infelizmente, seu design era tão estranho quanto seus usuários eram. As runas de Gera e as técnicas de forja não faziam sentido para ela.
A única coisa que Floria pôde determinar de seu feitiço foi que vários artefatos foram aplicados entre manchas de fungo. Pela grande mãe, essas crianças estão impressionando, Kala pensou, quase se arrependendo de não ter tido seu tempo para frequentar a academia. Ela não era muito curandeira, e agora que Scarlet tinha ido embora, ela se viu invejando o legado dos falsos magos. Duvido que possa encontrar com magia de luz algo que o flagelo não pode. É melhor eu me concentrar na minha necromância e ver o que temos. Ela ativou seu feitiço pessoal, Eco do Resto. Permitiu que um necromante avaliasse o quanto o equilíbrio entre a luz e o elemento escuridão tinha sido perturbado, além de obter uma visão do tipo de feitiço que criaturas mortas-vivas poderiam ter usado. Para sua surpresa, o lugar era impecável. Ela não conseguia nem sentir os traços de Erlich e seus seguidores devorando a força vital da árvore. Se não fosse pelo fato de que tanto Lita quanto o povo da planta que mora no bairro tinham apontado que o local tem a residência Draugr, ela teria tido dificuldade em acreditar nisso. Isso não faz sentido. Aqui embaixo nenhum morto-vivo foi criado, nenhum feitiço de escuridão foi lançado, nem a árvore foi usada como um meio de nutrir os núcleos sanguíneos dos mortos-vivos. Kala pensou. Então por que a força vital está mais fraca aqui? Qual era o propósito dos dispositivos que o feitiço de Floria mostra se eles não tinham a intenção de espalhar a praga de Erlich? Ela deixou os outros para a investigação e lançou o Eco do Resto nos 3 andares da casa. Para acessar cada um deles, um buraco simplesmente se abriria no teto, já que as pessoas da planta não tinham necessidade de escadas, elas apenas alongavam suas pernas e chegavam ao seu destino com um único passo. O que Kala encontrou a fez se preocupar ainda mais. Apesar do terrível estado em que o prédio estava, nenhum feitiço tinha sido empregado. Pelo contrário, o elemento de luz era dominante, fazendo com que a falta de energia das trevas fosse parte da razão pela qual a árvore tinha problemas para se recuperar. Continua no próximo vídeo.